Pintou, para aqui, tem Beto! É gol! Atenção, hein? Tem muita gente no Flamengo jogando com o nome. E o Vitor Pereira vai precisar desapegar de alguns caras. Senão quem vai pagar a conta é ele no final de tudo isso. Se é que chega ao final, repito, vai ter que desapegar. O Flamengo melhorou de desempenho no primeiro tempo contra o Vasco da Gama. Já havia jogado bem no primeiro tempo contra o Independente Del Valle. Fez, na minha opinião, um bom primeiro tempo na partida contra o Vasco, né? Mas acabou sendo derrotado por 1-0 graças a uma pintura do Pulmita Rodrigues, que fez o gol ali logo aos 2 minutos do segundo tempo. Não me parece ter havido falha do goleiro Santos, nem do Everton Cebolinha. Foi um lance de extrema felicidade do jogador, né, do Vasco da Gama, um bom lateral direito, aliás, do Vasco da Gama, tá? Mas assim, a questão toda passa pelo desempenho pífio de alguns jogadores do Flamengo. Eu vou destacar nesse vídeo aqui 2 nomes, Davi Luiz e Gerson. Davi Luiz, um jogador que continua falhando muito defensivamente, né? E às vezes que tenta ir para o ataque, não produz absolutamente nada, né? Mais uma vez no jogo contra o Vasco da Gama, pega a bola, vai para frente, tenta fazer uma jogada, acaba perdendo o lance, e aí sobra para o Fabrício Bruno lá atrás. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, que teve uma atuação ruim na partida contra o Vasco da Gama, Varela, Mateuzinho, os dois foram mal nesse jogo também. Então, assim, não é só a questão do time, do rendimento do time, do desempenho do time, que nos segundos tempos é sempre muito pior do que nos primeiros tempos. E, é claro, isso passa também pela condição física dos jogadores. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Você não conhece o site kto.com, pessoal? Entre lá agora e acesse as melhores odds para você que gosta de fazer uma fezinha. Entre aqui no site kto.com, faça seu registro e aí você vai fazer o primeiro depósito. Quando você fizer o primeiro depósito, você coloca lá o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, tá? Bernardo Ramos, tudo junto, que eu vou dar 20% a mais de bônus para você em relação ao valor do depósito. Claro que você vai ter que usar esse dinheiro para fazer a sua fezinha no site kto.com. As odds eu sempre coloco lá nos meus stories, no Instagram. O Instagram é @BernardoAqui. @BernardoAqui. Tá certo? E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis. É só entrar no site dele, cujo link está na descrição desse vídeo, e você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? De qualquer lugar do mundo, com um músico profissional. Entre no site dele, agende uma aula com o professor de guitarra e violão Átila Reis, tá bom? Vamos seguir falando sobre isso aqui. O segundo tempo do Gerson, gente, foi um horror, foi uma coisa horrorosa, né? O primeiro tempo até que foi razoável, conforme o andamento de todo o time. O Arrascaeta fez um bom primeiro tempo, mas o que acontece nas segundas etapas? O time morre fisicamente. E aí passa a haver mais espaços, aquela coisa toda sobre a qual a gente já se referiu, né? Passa a haver espaços muito grandes entre defesa e ataque. E aí a coisa degringola. O Vasco teve oportunidades hoje, embora o Flamengo tenha finalizado mais. O Flamengo meteu uma bola na trave logo no primeiro minuto de jogo com o Arrascaeta. Eu contei aqui, ó, foram 11 finalizações no primeiro tempo contra 3 do Vasco da Gama. As 3 é bem verdade, com algum perigo, né, do Pedro Raul. 2 delas na trave. Mas o Flamengo foi superior, convenhamos, criou mais no primeiro tempo em relação ao adversário. Na segunda etapa, o que corrobora essa perda de rendimento do Flamengo é o número de finalizações de lado a lado. O Flamengo finalizando 7 vezes contra 6 do Vasco da Gama, né? Então aí a gente já vê um desequilíbrio do Flamengo em relação a cada tempo, que passa muito por alguns jogadores que estão atuando com o nome. Inclusive o Davi Luiz saiu vaiado quando foi substituído pelo Pablo. Eu armaria um time do Flamengo quando o Felipe Luiz estiver bem, claro, né? Num sistema com 3 zagueiros, tá? E para mim esses caras seriam Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Felipe Luiz na lateral esquerda para ficar um pouco mais, e do lado direito jogaria sem lateral, jogaria com o Matheus Gonçalves. Então acho que seria um time mais equilibrado até
em relação a esse que vem jogando. Claro, uma sugestão aqui, não quero dizer que eu saiba mais do que o Vitor Pereira, definitivamente não é isso, tá? Mas assim, é uma possibilidade, diante do paupérrimo ou dos paupérrimos desempenhos de dois jogadores particularmente, tá? De Varela e sobretudo o Mateuzinho, que é um jogador que a cada partida que passa mostra que não tem a menor condição de atuar com a camisa do Flamengo. Vitor Pereira, bancado pelo técnico, pelo presidente Rodolfo Landim, como o Mauro César trouxe em entrevista no blog dele, no canal dele também, tá? Vai precisar fazer as mudanças drásticas nesse elenco do Flamengo. Drásticas, na forma de jogar e colocar alguns caras para esquentar banco, até que eles retomem o melhor desempenho. O Gerson, para mim, tem condição de voltar a ser aquele que foi antes de jogar no futebol europeu. O Davi Luiz, não. O Davi Luiz é um jogador que, para mim, assim, eu até falei quando ele chegou à época que ele não era a melhor contratação do Flamengo naquele período. E o Davi Luiz, gente, não está jogando nada, né? Cada falta que a gente vê o Davi Luiz batendo, a gente já sabe o que vai acontecer. Chutes de fora da área, tentativa de organização de jogo, né? E assim, tá bem abaixo dos outros companheiros. Então, eu acho que a mudança principal da Asca passa por ele. Um sistema de jogo com 3 zagueiros me agrada, isso não significa de forma nenhuma que o Flamengo seja um time mais defensivo, pode jogar com 3 zagueiros, e o Vidal, por exemplo, à frente da zaga, pode fazer isso, o Thiago Maia também pode fazer isso. Eu atuaria com 3 zagueiros de ofício, jogadores que têm até boa qualidade na saída de bola. O Fabrício Bruno é bom invertendo, já fazia muito bem isso, de inverter o jogo no Red Bull Bragantino. Então não vejo maiores problemas, por exemplo, em jogar o Fabrício Bruno no lado direito, Rodrigo Caio centralizado, até para jogar mais protegido, e Pablo pelo lado esquerdo. Felipe Luiz, quando estiver recuperado, por quê? Porque é o lateral que vai ficar mais tal e dá condição para, por exemplo, ele entrar com Matheus Gonçalves do lado direito e Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. Tá? E como é que a gente poderia ver os outros jogadores desse time do Flamengo? Eu manteria Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Vidal. Poderia ser uma formação. Tá? Num primeiro momento, Vidal ou Thiago Maia, essa poderia ser uma formação no primeiro tempo. Fato é que vai precisar de respaldo Vitor Pereira. E ele não pode, de maneira nenhuma, morrer abraçado com alguns jogadores que faz tempo que não rendem absolutamente nada com a camisa do Flamengo. Saudações, boa semana, melhor dizendo, a todos. Até a próxima e tchau, tchau.